Essas ideias podem ter entrado na nossa mente durante um tempo, mas à medida que a verdade, que o conhecimento chega, a gente se torna mais sábio e começa a se posicionar também com sabedoria. Amém. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Boca a Boca Digital. Hoje nós vamos começar abordando um tema muito polêmico, viu galera? Nós vamos falar como a esquerda enganou a população de Contagem. Hoje eu estou aqui com o meu grande convidado, Guilherme Mendes, um grande parceiro que trabalhou comigo e que eu tenho o prazer de contar a sua história, cara. A gente era do mesmo meio e hoje nós somos libertos, né? Para a honra e glória do Senhor. Então, pode fazer suas apresentações, pode dar uma olhada para essa câmera aqui. Primeiramente, eu quero te agradecer a oportunidade, né, de estar aqui batendo esse papo. Tamo junto, Guilherme. Tamo junto aí, muitos anos. A casa é sua, pai. Muitos anos que a gente se conhece, mas de fato agora é outra cabeça, é outra pessoa, né? Agora nós estamos focados na presença de Deus, né, pai? Isso é o que mais importa, né? É isso aí. De fato, a gente voltou para a origem, do lugar que a gente nunca devia ter saído, né? Isso aí. Mas a gente passou pelo momento de cegueira, aprendeu muita coisa e viu que lá não presta. Então, graças a Deus, que Deus deu mais uma chance pra gente, né, cara? As misericórdias de Deus nos alcançou. Amém. Fato, E né? orações de pai e mãe também. Eu isso falo aí. que a minha vida, eu só voltei pros caminhos do Senhor porque meu pai, minha mãe, minha família nunca desistiu de mim. Nunca desistiu. Nunca desistiu. E é isso, cara. E isso faz toda a diferença, né? A família está sempre ali, né, em oração por nós. Porque quantas vezes eu chegava de casa na farra e meu pai e minha mãe de joelho orando. Isso, de fato, a gente... às vezes, até no processo que a gente passou, em ambientes errados, em lugares, né? Que Deus, né? Que não é da vontade de Deus para nossa vida, mesmo assim, a gente deixando a carne sobressair, a gente vivendo naqueles ambientes, é a cobertura de pai e mãe, a oração deles que também nos protege, né? De a gente ser tocado de uma tal forma que não tem como reverter. E, de fato, o inimigo, essas ideias podem ter entrado na nossa mente durante um tempo. Mas à medida que a verdade, que o conhecimento chega, a gente se torna mais sábio e começa a se posicionar também com sabedoria. Amém. É isso aí. Vambora, arrasta pra cima que hoje tem tema muito polêmico aqui, viu, galera? Tamo junto, seja bem-vindo e pode fazer sua apresentação, Guilherme. Hoje, com o que você trabalha, com o que você tá mexendo? Vamos lá, meu nome é Guilherme Mendes, tenho 31 anos de idade, sou morador, nascido e criado aqui na cidade de Contagem, né? Trabalhei com política durante muitos anos da minha vida. Na verdade, vivi ali um tempo muito de sofismo, um tempo muito me auto-sabotando, né? Me sujeitando a muitas coisas, a muitos ambientes por troca de salário. E, de fato, em toda a minha vida eu fui cristão, mas quando a gente não se submete... A fé, a palavra de Deus fala que a fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A mesma maneira que a fé vem, as incredulidades, as mentiras, né, o sofismo também vem por ouvir. Então, quando a gente se submete a ambientes assim, a gente também começa a se comportar como tal. E eu fiquei durante muitos anos nisso, né, trabalhando nisso, tentando empreender de fato até lá dentro, mas nunca consegui. Sempre tinha uma trava, sempre tinha algo que me travava. E mediante a isso, no ano passado eu tomei uma decisão, depois que eu fui na Escola Rema, e desde o primeiro dia de aula da Escola Rema, minha vida mudou. Eu tive um encontro com Deus, como uma experiência que eu tive com Ele, como eu nunca tive em toda a minha vida. E isso... Naquela aula me passou um filme na cabeça e Deus falou, eu não te criei para isso, eu te criei para um plano perfeito, né? A minha vontade é boa, perfeita, agradável, eu quero que você siga o meu plano. Eu tive que passar por um deserto cabuloso, viu, pai? Para me acordar, eu fiquei enganado lá na esquerda durante 20 anos da minha vida, cara. Então, eu acreditava no socialismo, acreditava que a gente poderia ter um mundo melhor, mas infelizmente é muito lero-lero, né? Eles vêm... pregam uma coisa e na realidade não é essa verdade que eles pregam. Na verdade, a esquerda veio, galera, para matar, roubar e destruir. Eles vieram para ser usados por Satanás mesmo, cara. Hoje eu falo que tudo que a gente passou lá dentro, a gente ficava no meio de prostituição, no meio de drogaiada, e isso fazendo política. Olha Sim. o tipo de política. Sim. Não é o que Jesus tem para a vida da gente. E nisso a gente estava com a cegueira espiritual, né? Mas
Deus Todo-Poderoso nunca abandonou os filhos e na hora certa veio e nos resgatou. Que bom poder conversar com você. Muito bom, hoje numa nova fase da vida da gente. Né? Isso aí, uma nova história. Vamos falar um pouquinho o que eles fizeram para ganhar a Prefeitura de Contagem, o tanto de gente que eles enganaram, né? Desde montando pesquisas que não existiam, enganando empresários. Então a esquerda ela não presta, para te falar a verdade. Não presta. E eu estou aqui com autoridade para falar isso. Sim. Tá bom? E de fato, toda a narrativa, né? Depois que o conhecimento chega, né? Em João, o livro de João fala que conhecereis a verdade vos libertará. Vai nos libertar. E de fato, quando a verdade vem, tudo aquilo também que foi mentira, que foi engano na nossa vida, tudo aquilo que não foi obra de fato de Deus, foi obra do inimigo, vem à tona, aquilo começa a aparecer na sua frente, aí você começa a passar literalmente, como eu tinha falado, um filme na sua cabeça, né? E as pessoas só têm colhido o que elas plantaram, né? Isso, porque a lei da semeadura aqui na terra também, ela não falha, né? Assim como a lei da semeadura no mundo espiritual também não. Então as pessoas vão colher. E de fato é muito pregado, muitas coisas, muitas mentiras a respeito daquilo, né? E o foco principal da narrativa da esquerda, o que eu penso hoje, é literalmente alienar as pessoas à ideia deles. Você fica meio que bitolado. Você fica alienado, achando que aquilo é amor, achando que aquilo é para pobre, por exemplo. Aquilo é a coisa certa e não, é só pro grupinho deles. A narrativa mais estranha, mais diabólica que eles criaram foi isso, que a esquerda defende os pobres. Cara, mentira. O que é pobreza? Então a gente tem que, né, refletir um pouco sobre isso. E falar para a população para ver se elas acordam também, né, cara? Porque Exatamente. Desde que a política é política, eles só dão pão e circo. Então é só festinha, ganhando eleições e ganhando eleições. E o que precisa ser feito mesmo, não precisa. É igual a gente estava conversando mais cedo, né? Para ter uma evolução na política, teria que trocar todos os políticos da cidade. A única forma assim, literalmente, é renovar tudo. Porque uma sujeira para você... Exemplo, eu estava falando isso recentemente, até numa live que eu fiz. Sim. Com um amigo, eu estava falando com ele, cara, às vezes a gente quer... Né, quando a gente conhece a verdade, a gente quer limpar as coisas, a gente quer levar a palavra para todo mundo. E da mesma forma que a gente aplica na nossa casa, na nossa família, que a gente deve limpar a parte de dentro para depois limpar o de fora, a política é a mesma coisa. A política precisa ser limpa na parte de dentro. E como fazer isso? Tirando todo mundo, cara. Trocando porque mesmo, ali é um dando vício chance para novas pessoas. E ali é um vício de ideias, é um vício de sofisma. Criaram até eles máquinas de voto, né, cara? Isso. Associações que são máquinas de voto. Exatamente. E querendo ou não, ter as associações ajuda de um lado, mas também tira do outro. Mas ajuda no buraco que era para a prefeitura atuar. Então eles pegam ali um buraco e ajudam realmente pessoas. Mas não é o papel do vereador. Não é, cara. Eu entendo assim que um papel do vereador é formar mais vereadores. É o poder da multiplicação, mas que seja também, né, com fundamento, né, pregando sempre o amor. A esquerda prega muito essa palavra que ama, né? Mas será que você ama mesmo? Não ama nada, cara. Ama nada. Se ele não amasse... Eles não amam nem eles mesmos. Não ama, porque eles vivem uma vida de mentira, literalmente. É mentira. Tudo aquilo é mentira, cara. Eles mentem olhando dentro do seu olho, cara. Cara, eles pegam e começam a romantizar as coisas ruins da vida. Aquilo que Deus, na verdade, não escreveu. Eles começam a romantizar, a criar essa narrativa na cabeça das pessoas. Como pobre. A esquerda, o PT é dos pobres, defende os pobres, defende nada, eles querem que você fique na merda. Escravo, eles querem que você seja altamente dependente do governo. E de fato, todo mundo deve ter oportunidade. Aquele que não faz, né, que assim, barra as oportunidades com as pessoas são os próprios políticos. Porque se o conhecimento chega em todas as pessoas... De fato, eu acredito, se o conhecimento pleno chega em todas as pessoas descobrem de fato a real identidade dela, quem formou elas, quem é o pai delas, o mundo seria diferente. E de fato não iria precisar de tantos políticos como tem hoje. E deixa eu te falar uma coisa. Vamos falar agora do que nos interessa, cara. Deixa a esquerda pra lá. A esquerda já é um ponto final na nossa vida. Já é. E vai ser um ponto final. Pra todo mundo e vai ser um tá ponto lá. final Graças no país também. Vamos falar de coisa do bem, coisa boa, que nós somos libertos, né? E hoje empreendemos. E Guilherme, pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória? Como foi a sua transição de um ex-comunista para um empreendedor de sucesso?
Vamos lá, como eu falei, de fato, eu vivi durante muitos anos, se eu não me engano aí, foi 12 anos, cara, vivendo na política, e eu de fato, me associei àquilo, não de espírito, mas de corpo e alma, né? Porque, de fato, a nossa alma, ela acompanha aquilo que vai estar mais forte. Nessa época, minha carne estava sobressaindo, estava sangrando, sobressaindo, e a carne, ela sempre vai declinar para aqueles lados, né? Pelo lado pecaminoso, pelo lado escuro da vida. E durante 12 anos da minha vida, eu vivi nessa situação. Trabalhava muito, cara, em campanhas, trabalhava muito a troco do mínimo de salário, cara, e sempre com uma esperança que eu iria conseguir prosperar lá dentro, que eu iria conseguir fazer alguma coisa lá dentro, que eu iria aprender. A gente estava cego e no engano, né, cego. Cara? Eu fiquei 20 anos, olha, metade da minha vida eu fiquei lá dentro. Então, né? Cara, foi dessa forma a minha trajetória, né? Fiquei durante 12 anos na política, me auto-sabotando, sendo enganado, né? E foi ano passado, cara, né, em dezembro de 2022, eu decidi que eu iria largar a política, porque eu comecei a perguntar a Deus, eu já tô aqui ficando velho, cara, e o que eu vou fazer da minha vida? Eu não consigo gerar frutos, eu não consigo falar nada. E veio uma palavra, o Espírito trouxe a palavra, mesmo eu afastado, Deus, ele é tão misericordioso, ele não deixa de cuidar que da ele gente. Veio e falou comigo, ele falou, cara, para você ter mudança, você precisa primeiro conectar a origem, volta lá no início de tudo. E eu voltei, cara. E eu voltei para a Gênesis. Como que foi a criação, como que eu fui criado, para onde que eu tô indo, o que que eu tô fazendo da minha vida. Aí aquilo começou a clarear, né? A me dar clareza de tudo aquilo, das minhas atitudes, daquilo que eu estava fazendo, não só na política, mas também como ser humano, né? Bebida, várias coisas. Não que eu tô condenando quem bebe, claro. Mas hoje eu sou uma nova criatura, cara. E eu comecei a anotar no papel. As minhas práticas passadas, quais os resultados positivos que ela me deu? E de fato eu comecei mesmo a fazer essa somatória. Bebida, o que resultado me deu positivo? Nenhum. A política, prostituição, noitada, mulherada, o que isso me deu? Nada, cara. E daquilo ali eu já começou a me dar uma luz. E em dezembro de 2022 eu decidi, cara, depois que Deus me deu essa luz, eu decidi, eu vou empreender. De novo, vou tentar empreender. Depois de vários tombos, eu falei, vou tentar empreender de novo. Abri o primeiro CNPJ no nome da minha irmã como MEI. Mas agora com a mentalidade do reino. Com a mentalidade não tão esclarecida igual eu estava. Não com tanta clareza, né? De fato, com tanta clareza, consertando. Mas eu já estava com a mentalidade, cara, eu preciso voltar para a minha origem. Passando o processo. E isso, né? Comecei o ano de 2023 com o CNPJ MEI no nome da minha irmã. E em fevereiro eu decidi largar mesmo a política de fato, não quis nada, não quis cargo, não quis mais nada. E em fevereiro eu peguei esse CNPJ do nome da minha irmã e passei para o meu nome. E falei, eu vou passar para o meu nome para não ter nem o mínimo de possibilidade para que eu possa ter um cargo público. Porque quando você, né, tem um CNPJ no seu nome... mesmo da política. Quando você tem um CNPJ no seu nome, você não pode nem exercer cargo público, né? Então, eu tirei do nome da minha irmã e passei para o meu nome. Falei, cara, não volto mais atrás. E o final de fevereiro, eu até brinco que fevereiro eu vivi o carnaval, foi o último carnaval da minha vida, não vai ter outro. E eu vivi um carnaval e bebendo e etc, e curtindo, noitada, virando noite. Não estava mais feliz. E não estava mais feliz, é aquele vazio dentro do meu coração, cara. E esse dia, cara, eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe estava deitada. E quando eu entrei, eu sempre dou uma olhada no quarto, minha mãe deitada lá, eu vi ela deitada e o Espírito virou para mim e falou assim, lá dentro, e eu meio tonta ainda, eu com bebida na cabeça, o Espírito veio e me trouxe, porque hoje eu tenho esse discernimento para falar que foi o Espírito que me falou, porque o diabo não vai falar isso. Não, ele quer e o Espírito trouxe aquela informação dentro de mim e falou assim, Guilherme, enquanto você está aí se acabando na rua, com bebida, achando que você está ganhando alguma coisa, a sua família, a sua casa está morrendo, ela precisa de você. E depois daquele dia, cara, eu nem dormi à noite, eu fiquei assim, cara, eu tô matando então minha casa, eu tô matando a minha geração, meu filho, o que eu tô fazendo? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E passou poucos dias depois, um amigo meu, Jonathan, até vou falar o nome dele para honrar a vida dele, que é um cara que me levou para a presença, um cara que me resgatou, de fato. Na verdade, quem resgata é Jesus, mas Deus ele usa pessoas, né, para nos puxar.
E ele me fez esse convite, Guilherme, vamos para o Rema? O que é Rema? Ele é um centro de treinamento bíblico, eu vão. E a primeira aula que eu entrei lá era uma aula que chamava Fundamentos da Fé. E eu aprendi na primeira aula como que a fé opera. Tudo é pela fé, a nossa transformação é pela fé. Tudo opera através da fé. A gente acredita num Deus como? Através da fé. Como você vai acreditar em alguém que você nunca viu? Só sente. Sim. Ou seja, fé. E depois daquele dia, cara, eu aprendi que a gente deve falar a palavra da fé e como falar. Eu aprendi nessa aula. E saí de lá, né, da aula, era uma aula... Exercendo a fé. Era uma aula experimental, eu já fiz a minha matrícula. Voltei para casa, assim, alucinado e falei com Deus. Deus, eu nunca mais vou ser o mesmo. Glória Hoje eu sou uma nova criatura. Amém. Eu até brinco, eu cheguei no Rema para essa aula, eu estava até meio com aquela ressaca moral ainda do carnaval. Sim. E aquilo tudo foi tirado da minha vida. Mas o negócio é a decisão de mudar, né, cara? Quando a gente toma a decisão que já era... O velho ficou para trás. Exato. E eu fui limpo daquilo dali. Aquilo dali, assim, me acendeu mais essa chama de empreender, cara. Essa chama de falar com as pessoas, de falar do reino. Contar seu testemunho. Ainda que a minha carne, o inimigo, ainda tenta colocava coisa na minha cabeça. Cara, você nem tem resultado, como é que você vai fazer isso? Eu quero saber, foi em busca do resultado. Eu quero saber, eu vou em busca vou cair para dentro, vou em busca do resultado. E desde então estou empreendendo. Em dezembro de 2022 comecei como MEI. Em março de 2023 eu já fui para a ME e já estou atingindo aí uns faturamentos bem, que eu nunca... Um dinheiro que eu ganhava em um ano de trabalho, eu já cheguei a ganhar em um mês de faturamento. Né? Então foi isso. E o Rema foi um passo também para mim acabar, né, completar, para a transformação ser completa na minha vida. E hoje eu estou empreendendo. E a mensagem que queima dentro de mim é que tudo aquilo que eu devo, que eu faço, né, tudo os recursos, tudo aquilo que Deus me dá é através da graça. E tudo aquilo deve ser multiplicado. Multiplicado como? Levando a mensagem, servindo, né, falando com as pessoas, ensinando, falando que é possível sim, através da fé, mudar a nossa vida como pessoa, como empreendedor. Eu ainda estou em processo, estou em caminho, mas eu sei aonde que eu vou chegar. E é perseverar, cara. E é isso, não desistir. Não desiste nunca. É isso aí. Você mencionou que Jesus teve um papel crucial em sua vida. E como a sua fé influenciou na jornada profissional e pessoal? Vou começar pela pessoal e voltando a falar um testemunho disso que aconteceu com a minha mãe. Quando eu cheguei em casa, eu falei, né, o Espírito trouxe abrindo seus olhos. Essa convicção dentro de mim falando, sua casa está morrendo, cara, você precisa voltar, eu preciso de você. Através da sua vida que eu vou fazer a obra, não só na sua casa, mas em diversas outras vidas. Amém. Eu me posicionei e fui. Aprendi a palavra da fé. E desde a primeira aula que eu tive sobre fé, que eu aprendi sobre fé, fui ler a Bíblia, fui ler a apostila, fui fazer estudo sobre fé, eu comecei a falar a palavra da fé. E todos os dias, a minha mãe estava vivendo uma situação de muita depressão, porque a gente passou por diversas tribulações na família, né? Então ela tinha depressão, um problema nos ossos, eu esqueci o nome agora, mas tem um nome técnico para esse problema dos ossos, que é falta de cálcio. Mas ela tinha esses problemas nos ossos e só ficava deitada, cara. Minha mãe, né? Ela mal comia, só ficava deitada. E eu comecei a exercer isso em casa, desde a primeira aula. Eu comecei, né, a falar, a chegar todo dia para minha mãe e falar com ela: mãe, a senhora é curada, a senhora é feliz, não existe depressão, não existe nada. E comecei a declarar isso sobre a vida dela. No início ela não dava muita ideia e ia para cozinha, ia para a sala e eu sempre estava falando a palavra da fé. Até que um dia eu fui formar na igreja, discipulado, na igreja que eu estou congregando hoje, a Verbo da Vida. Sim. Fui formar discipulado, fiz um convite à minha mãe para ela ir. Minha mãe foi. E a experiência que teve lá foi uma experiência surreal. Eu fico assim, eu fico chocado mesmo, fico bem impactado quando eu falo isso. Porque eu desci, depois de ter recebido meu diploma, peguei o meu filho, levei no banheiro e minha mãe continuou lá, né, no saguão, onde que é o culto. E quando eu voltei, cadê minha mãe? Eu comecei... Cadê minha mãe? Peguei o telefone, comecei a ligar para ela, ela não atendia. E o Espírito de novo falou comigo, bem claro, falou: pode parar de ligar, não preocupa com a sua mãe. Eu pensei que ela tinha ido embora, porque ela não gostava de igreja. Sério? Isso o Espírito trouxe em mim e falou assim: pode ficar despreocupado, pode ficar tranquilo que a sua mãe está lá na frente me aceitando. Glória a Deus.
Aí na hora, cara, veio aquela voz, eu comecei a cantar o louvor que estava sendo ministrado. Comecei a cantar, passou poucos minutos, veio minha mãe com uma Bíblia na mão e virou para mim e falou, filho, eu aceitei Jesus. Amém. Cara, que dali me pegou e falou assim, essa palavra funciona, cara. E ela funciona, não é só para mim, não, ela funciona para todo mundo, para tudo. Para o empreendedor, para o pai, para a mãe, para o filho, para o primo, para o tio, para todos, cara. E depois disso me acendeu muito mais essa chama de ser um empreendedor e pregar sempre. Empreendedorismo, reino. Porque, de fato, os dois andam juntos, né? Sim. Deus nos criou com características de ser empreendedor também. Quando a gente pega a Bíblia, na Bíblia tem vários empreendedores. José foi um cara que aplicou, como uma gestão de risco, gestão de negócios, porque ele teve que estocar comida. Então você pega Neemias na construção lá, das muralhas. Todos tiveram um processo. Ninguém chegou como governador. José foi de escravo a governador. Vendido pela sua família, pelos seus irmãos. A governador é muito forte, né, cara? E a coisa que ele tinha era um sonho e uma palavra. Então a gente só precisa disso, cara. Um sonho e uma palavra. Só isso. Crer e perseverar. Nossa, que massa, cara. Eu tô gostando desse bate-papo. Vamos lá. Qual foi o maior desafio que você enfrentou ao sair de um cargo comissionado de R$4.000 para faturar 120 mil por mês? Cara, o maior desafio foi o medo. Porque, de fato, a zona de conforto, você ter quase absoluta certeza, porque o cargo público você também não tem certeza. Você só tem uma esperança de que aquilo vai se renovar. Cara, uma ilusão. Tudo é ilusão. Que aquilo vai se renovar. Perdeu e seu eleição, salário acabou. Perdeu, acabou. E a gente fica naquela ilusão que vai melhorar. A gente fica naquele... Eu dependo daquela... Isso, a gente fica num loop infinito, né? Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Nunca e eles vai melhorar. pregam isso, né? Eles te vendem a mentira. Não, vou melhorar seu cargo. Eu vou chegar a tal cargo, eu vou chegar a tal situação, você tá comigo. E nem sempre você vai estar, né? Porque de fato você é descartável. A partir do momento que você não traz voto, você é só mais um que está aí, mais um eleitor, de fato. Graças a Deus nós somos curados e libertos disso. Exatamente, porque o político, de fato, ele enxerga as pessoas apenas como voto, não como pessoa. Se enxergasse como pessoa, ser humano, seria bem melhor, acho que seria bem diferente, né? Então, mais foi essa insegurança de ter algo todos os meses e eu saí para algo que eu não tinha tanta certeza. Durante muito tempo, eu passei por diversas situações financeiras. Está melhorando, porque eu aprendi também que a forma que a gente declara é a forma também que a gente vai se posicionar. Aquilo que a gente acredita e fala é a forma que a gente também vai expressar aquilo. Sim. Então, eu não falo nunca que está difícil. Não. Eu só falo que está fácil. Deus é por mim, e ainda que esteja R$0 na conta, Deus eu tenho um pai. Amém. Né? Então a minha maior insegurança foi essa. Você pode ter R$0 na conta, mas você nunca passa fome. Exatamente. Deus cuida da gente. Ele é o dono do ouro, da prata. Cara, eu tenho cada testemunho, mano, quando eu fui pra praia. Depois a gente vai ter um bate-papo. Vamos fazer outras lives, vamos falar sobre outras coisas. Eu vou poder te contar um pouquinho dos meus testemunhos. Você vai falar assim, que é isso, cara. Mas é isso. E o meu maior, continuando, o meu maior medo foi essa questão da incerteza. Como que eu vou conseguir salário agora? E, de fato, tudo dependia do meu suor, do meu esforço. Então, eu comecei a empilhar a pressão, em canalizar muita energia em trabalhar e aprender mais, ficar trabalhando. E daí os negócios começaram a rodar. Obviamente que a questão da licitação, o foco que eu estou hoje é a licitação, demora um tempo. Contrato chegar, para os primeiros contratos começar a rodar. E depois que roda, a engrenagem vai girando. Então, o meu maior desafio foi esse, a questão financeira. Eu até tinha um capital. E, de fato, nessa trajetória minha toda, eu até gastei esse capital todo, porque eu tinha guardado de emergência, e quando esse capital acabou todo, eu ainda não tinha retirado da empresa. Sim. E eu pensei comigo, e agora? O que eu vou fazer? Continuei trabalhando, continuei declarando e fui trabalhando até ver a minha primeira retirada. Glória e desde então eu tenho retirado aí todos os meses, Ainda eu trato a empresa, hoje eu tenho uma sócia, eu trato a empresa também como uma pessoa, ela também precisa ser paga, a empresa, até para a gente gerar cada vez mais caixa. E hoje, assim, no empreendedorismo, a estabilidade não existe. Sempre vai estar instável, sempre você pode ter altos e baixos. Mas tudo depende de onde você está fundamentado. Sim. É como a palavra diz, aquele que
constrói, edifica sua casa sobre a rocha, vai vir vento, vai vir tempestade, não vai derrubar. Top. E isso só vai moldando a gente, né, ser um empreendedor mais robusto, mais forte, porque o segredo do empreendedor não é ser tão bom, mas é ser forte. Constante. É, constante e também ser forte, ter carcaça para ver o quanto que ele também vai aguentar de porrada. Top. E o que te motivou a iniciar a sua própria mentoria para ensinar outros a trabalhar com licitações e empreender? Cara, é algo muito interessante, porque eu sempre fui muito comunicador. Sim. Eu sempre gostei de conversar, de falar de diversos assuntos. E eu sempre fui muito curioso. O assunto que eu não sei, o assunto que eu não domino, eu vou estudar, vou pesquisar sobre para mim entender aquilo. E eu comecei a empreender e comecei a falar em roda de amigos, né, na minha rede de contatos, sobre essa questão da licitação. E muitos, na verdade, 100% das pessoas que eu perguntei, nenhuma delas vendem para o governo. E hoje o governo ele gasta aí, né, trilhões, né, já está batendo trilhões aí por ano, anual de compras, seja de produtos ou serviços. E eu encontrei essa deficiência, que né, o mínimo, hoje, se eu não me engano, as últimas pesquisas que tinham saído, 4% das empresas só brasileiras, essa pesquisa é um pouco antiga, não está atualizada, mas 4% só das empresas brasileiras que vendem para o governo. E tem muito dinheiro na mesa. Então eu identifiquei essa deficiência que as pessoas ao meu redor não licitam. E isso, eu vi essa possibilidade de licitar para essas pessoas. E eu falei, cara, então que tal você vender seu produto? Ele, show, Guilherme, quero vender. E daí eu comecei a licitar para alguns parceiros também. E muitos desses parceiros também, eles falaram, cara, esse negócio é muito bom. Eu quero montar um setor de licitação dentro da minha empresa. Para não ficar totalmente dependente de mim, etc. Porque dia eu poderia atender de forma mais eficaz, dia eu não poderia, porque eu tenho a minha empresa, tem outras pessoas. Sim. Então ele falou, cara, eu quero construir isso aqui dentro. Você pode me ajudar? E até o primeiro que me chamou para me ajudar sobre aumentar o faturamento dele com vendas para o governo, etc. Eu até pensei comigo assim, cara, como que eu vou fazer isso numa empresa desse tamanho? Como que eu vou organizar isso? E na hora eu falei com ele, eu consigo e eu faço. E eu saí de lá e falei com Deus, Deus, eu arrumei um problema agora. Muito desse problema eu só sei teoria, na prática eu não sei resolver. Eu preciso de graça. Me capacita, eu preciso de graça. Sabedoria e Deus graça. falou, deixa comigo que eu faço. E ele está me dando graça. Glória a Deus. E agora eu já estou acabando de estruturar uma mentoria, né, para todos os tipos de empresário. Quem quer iniciar o negócio, quem já tem um produto ou serviço e quer escalar suas vendas. E em breve aí a gente já vai começar a lançar e a validar também, né, a nossa metodologia com vários tipos de produto ou serviço. Porque existe uma metodologia, mas tem produto que vai funcionar e tem produto que você tem que desenvolver outros tipos de estratégia. Show. Então é isso que me fez aí encontrar um problema dos clientes, né? E eu estou chegando com a solução. Tá, e compartilha pra gente algum caso de sucesso que você tenha participado. O caso de sucesso sou eu. Você é o próprio sucesso. Eu sou o próprio sucesso. Glória a Deus. Eu falo isso com convicção porque eu saí de um ponto, né? Não só como empreendedor, mas como pessoa. Eu saí de um ponto, cara. E eu tive um hype da minha vida, assim, que eu saí de 0 a 100. Eu falo hoje, tem muito a melhorar. Porque para Deus não tem limite. Não é de 0 a 100. O 100 é só o início de uma grande jornada. Sim. Aonde que eu quero chegar é como está escrito em Provérbios, que a vereda do justo é como luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. E que dia que é o dia perfeito? Todo dia. A gente não é capaz nem de descobrir o que é dia perfeito. Cada dia é uma experiência. O dia perfeito é quando o pai voltar. Então, cara, o case que eu tenho de sucesso hoje é da minha empresa. De fato, eu tenho todos esses relatórios, eu tenho como provar isso, né? Comecei como MEI, com R$5.000 de capital lá, né? De capital social. Fui para uma ME, hoje eu tenho um capital social na ME de 150 mil e estou cada vez mais crescendo. Não vou parar, a minha empresa é fundamentada, está na rocha, né? Eu não faço nada fora da lei, não faço treta nenhuma. Porque, de fato, quando se fala em licitação, todo mundo pensa que é coisa errada. E hoje em dia isso tudo mudou. Que é a prática de muitos, né? Isso, e hoje em dia tudo mudou, até para você que tem esse sofismo, né, sobre a questão da licitação, se o governo paga, se não paga, sobre as questões da lei.
Hoje a licitação está regida por uma nova lei, a 14133 de 2021, sancionada até pelo governo Bolsonaro, e isso tirou vários tipos de roubalheira, de tretinhas que tinha, tornando o processo muito mais acessível e mais transparente. O governo paga e paga muito. Eu nunca vi empresário que fala que licita, que tomou cano do governo e que parou de licitar. Quando você pega esses empresários, não licita para o governo não, porque o governo não paga. Na hora que você vai pesquisar o CNPJ deles lá, estão todos licitando. Tá todos lá licitando e ganhando muita grana. Então, criar essa narrativa também para as pessoas não entrar na licitação para não ter mais competição. Tipo a política do diabo. Tipo a política, para ficar só entre aquele grupo de empresários ali. Mas com essa nova lei, isso tornou muito mais acessível e a gente está chegando, e agora está chegando empreendedores, eu creio, baseado na palavra empreendedores que tem um fundamento, que não faz treta, que vai mudar toda a situação. Glória a Deus. E que eu creio também que... E que a gente não perca a fé nisso, né, cara? Que Exatamente. vão entrar pessoas do bem para mudar a história, né, da política do Brasil. Exatamente. Então, cara, a mudança começa até por isso, até pelas pessoas que estão licitando. Se hoje 100% das empresas que vendem para o governo fossem todas honestas, você acha que uns agentes públicos que iria querer receber uma propina, chegar para mim, pedir uma propina, eu falar com ele, cara, vou chamar a polícia para você. E aí? Então, isso tudo também demanda dos empresários. Os empresários mesmo fazem isso. Então vai construindo essa cultura também, de agentes políticos, de assessores também corruptos. E isso a gente vai matar com esse movimento que a gente está construindo aí, eu creio, porque a mensagem que a gente leva, ela deve ser maior do que o mensageiro. Sim. Então, não sou eu, tudo é para a glória de Deus, e a mensagem não só no ramo de licitação, mas a mensagem no todo como empreendedor. Eu creio que chegou o tempo de se levantar um exército de empreendedores, empreendedores do reino. A gente viu isso no Sul, né, cara? Sim. Que o governo não fez nada pelos... E os empresários que foi lá. Se uniram e é surreal o brasileiro, né, cara? E os empresários que muitos aí da esquerda até falam, que são os crentes safados, os crentes da bunda quente. Foi quem ajudou de verdade. Foi quem ajudou quem estava lá de verdade. Top. Vamos lá, cara. Tá muito bom o bate-papo. E qual conselho você daria para jovens empreendedores que estão começando agora e que enfrentam muitas incertezas, como você enfrentou o medo, né? Sim. Quando a gente põe na mão de Deus, é só confiar que tudo acontece, né, só cara? Confiar. O que me fez romper do medo, cara? Foi primeiro descobrir quem eu sou. Descobrindo a minha identidade, descobrindo até os meus comportamentos, vindo para a parte mais técnica, para a ciência, descobrindo meus comportamentos como empreendedor, para me ver aquilo que eu posso suportar ou não. Eu sempre tenho para mim, quando a gente pega a base bíblica, todo ser humano ele tem uma característica de empreendedor. Porque o empreendedor nada mais é do que um solucionador de problemas. Sim. E todo ser humano ele sabe solucionar algum problema. Se você colocar qualquer ser humano na prova, ainda que ele não tenha nem o ensino médio, ele vai achar alguma solução para aquilo. Isso já é empreender. Então, o conselho que eu dou para as pessoas é que tenha um propósito. Não só empreenda por empreender, não o só foco empreenda... seja dinheiro. Isso, não empreenda para ter dinheiro, porque... Empreenda para ajudar pessoas. Exato, porque tem muito empresário, muitos empreendedores ricos de dinheiro, mas pobres em todas as áreas. E, de fato, a plenitude da nossa vida não está no fato daquilo que a gente tem, está no fato do que a gente é. Então, não é ter, é ser. Então, isso quer ser próspero, Então, o conselho que eu dou é tenha um propósito bem nítido daquilo, por que você quer empreender, por que você quer começar. Se você tem um projeto que é individual, que só tem você, isso não é o seu propósito, porque o propósito, ele sempre está alinhado em multiplicação, em servir pessoas. Sim. Um propósito para benefício próprio não é não propósito. Vai para frente. É só uma ganância. Então, isso não vem de Deus, cara. Vem do inimigo, querer só para mim, só para mim. Quando a gente pega em Gênesis, na criação, quando Deus criou o homem, antes dele criar o homem, é muito engraçado que antes de Deus criar o homem, ele criou primeiro todos os recursos que o homem precisaria para viver. Top. E depois que ele criou o homem, imagem e semelhança dele, Deus ainda
fala para o homem, né, para a criação, eu ainda o abençoo. Ou seja, só da gente ter sido criado em imagem e semelhança de Cristo já nos bastava, mas não, ele ainda deu um plus ali ainda, né? Ele falou, eu te abençoo em Gênesis 1:28. Eu os abençoo, né, e sejam frutíferos, multiplique. Então, empreender é isso. Tudo aquilo que a gente tem, todos os recursos que a gente tem, é literalmente para ser multiplicado, de fato, né? Então, o foco é esse. Primeiro, tem um propósito. O propósito tem que estar alinhado com a palavra, porque quando você está vivendo o propósito, nunca vai faltar recurso. Se faltar recurso é porque você não está vivendo o seu propósito. E não tenha medo, cara. Vai. E no caminho você vai aprender. Empreendedor é um loop também de conhecimento, né? Você cria, testa e aprende com aquilo. Então, sempre você vai estar nessa roda de construir, medir e aprender. Top. Isso é até mencionado no livro do Eric Ries, que chama Startup Enxuta. Que top, então, hein? é esse o conselho que eu dou. Estuda. E vai pra cima. Estuda. Tem que ser curioso, cara. Tem que ser curioso, estudar e ter um propósito. Quem tem propósito, cara, naquilo que vai fazer, ele não vai desistir no meio do caminho. E, meu querido, como você equilibra a sua vida pessoal com as demandas de ser um mentor e um empresário bem-sucedido, chefe? Cara, para ser sincero, não tem tanto equilíbrio. Obviamente. É uma corda bamba, né? É uma corda bamba. De fato, de vez em quando, né, algumas coisas ficam desequilibradas, mas o que eu aprendi é o seguinte, que eu também tenho que ter consciência dos desequilíbrios. Sim. Então, eu pratico algo que chama desequilíbrio intencional. O que eu faço? Eu pego durante um tempo, estabeleço uma meta em curto prazo, estabeleço aquelas metas e vou trabalhar focado 100% naquelas metas. E eu sei as outras coisas já listadas, já está na minha lista, as outras coisas que vai ficar desequilibradas. Então, eu foco com consciência que algumas áreas vão ser desequilibradas, porque eu tendo consciência que aquelas áreas vão ficar meio atrapalhadas, eu tenho consciência que depois eu vou resolver aquilo. Então, aquilo não vai roubar minha energia de aplicar 100% aqui nas minhas metas. Então, eu pratico muito isso, desequilíbrio intencional. Top. Eu estabeleço metas, depois que eu fiz aquelas metas durante um tempo, eu vou para aquelas coisas que estão desequilibradas e vou empilhar pressão nelas. Então, eu faço muito isso, né? Equilíbrio 100% nunca vai ter para o empreendedor. O empreendedor, ele é um resolvedor de problema, sempre vai ter problema. E o combustível do empreendedor, de fato, é os problemas, né? Sim, quanto mais problema melhor, mais você aprende e cresce. Isso aí. Então, é isso. E vamos lá, Guilherme, quais são os seus planos futuros para a sua carreira, cara? E para a expansão de sua mentoria? Cara, meu plano futuro, de fato, o que eu procuro ser é um empreendedor do reino. Amém. Né? Para que seja feito através da minha vida na terra, a vontade, né, que é feita de Deus no céu. Porque, de fato, a oração do Pai Nosso começa, né? Seja feito na terra, assim na terra, como ela é no céu. E a vontade de Deus no céu é que a gente seja perfeitos, né? Que a gente cumpra a nossa carreira. E a minha carreira como empreendedor, quero cumprir o meu chamado, tudo aquilo que Deus me der de desafio, de ferramenta, de soluções, eu quero levar para as pessoas, e sempre com a mensagem do reino. E o que eu espero, cara, com a minha mentoria, com esse meu posicionamento agora, porque é a primeira vez na minha vida que eu estou, né, enfrentando, que eu vou enfrentar de fato esse desafio, eu vou conseguir, eu não sei o que me espera no meio do caminho. Sim. Vai vir tempestade, vai vir dificuldade, vai vir coisa que eu não sei, mas eu estou debaixo do monção, estou debaixo da graça. Amém. E é ela que me capacita a sair, a solucionar cada ela. E de fato, hoje eu enxergo que esse é o meu propósito, é o que queima no meu coração. E o que queima no meu coração é que não tem um projeto do Guilherme Mendes. Tem um projeto de vários, tem um projeto de fato de um exército de pessoas que querem empreender e que esteja baseado na palavra, baseado no reino, levando amor, levando soluções, mas também levando a palavra. Top. Porque é isso que eu quero fazer, né? A minha vida foi transformada através do evangelho. Hoje eu sou um empreendedor cristão e de sucesso. Amém. E as pessoas podem ter uma ideia muito distorcida de sucesso, né? Muitos acham que sucesso também é dinheiro, é ter dinheiro, e não é, cara. O nosso sucesso... Sua família tá bem. Isso, e o nosso sucesso... E sua família hoje, como é que tá? Tá excelente, graças ao bom Deus. E sucesso, cara, de fato, sucesso é a gente viver a plenitude
daquilo que a gente foi criado para viver. Amém. E como que a gente vai viver isso? Conectando a nossa origem. Porque nada melhor do que o fabricante para saber aquilo que o produto dele funciona. Sim. E o que é o manual disso? A Bíblia. Então, quando você vai lendo o seu manual daquilo que, como que você foi criado, como que você entende funciona... o seu propósito, né? E vai nele, já era, ninguém te segura. Então, sucesso para mim e sucesso para todos não é ter, é ser. Se eu estou cumprindo meu propósito, aquilo que Deus me chamou, independente da minha conta bancária, eu já sou um sucesso. Amém. E por fim, cara, papo muito bom, viu? Nós temos que marcar o próximo. O que você diria para aqueles que ainda têm dúvida sobre seguir uma carreira em licitações e empreendedorismo? Então, cara, carreira de licitação. Eu falo para você, né, que foi doutrinado, né, por várias narrativas, que seja no meio empresário, etc., que licitação não dá dinheiro, que licitação você toma cano, ainda que exista, né, algumas tretinhas lá dentro, com a nova lei se tornou muito mais acessível. Até uma pessoa física hoje pode licitar. Porém, a questão tributária é muito maior, né? Então, hoje, com a lei 14.133, sancionada em 2021, está muito mais acessível. O governo, para ele comprar um algodão, uma caneta, um lápis, ele precisa de licitar. E o empresário, você que é empresário e não licita, você está deixando dinheiro na mesa e ainda, às vezes, você fica batendo cabeça de como alavancar o mercado no cliente final e etc. E muitas vezes você encontra várias barreiras. Obviamente que a licitação é um processo, não é fácil, é um processo de validação, mas hoje o governo gasta, a previsão para gastar no próximo ano já está batendo trilhões em produtos e serviços. Ele é um mercado acessível a todos e se você ficar de fora, está deixando dinheiro na mesa. E o governo tenta comprar vários tipos de produtos e serviços, cara, e ainda falta empresas para fornecer. Não tem a quantidade de produtos e serviços que eles querem. Fica sem comprar. Então o governo fica muito sem comprar. Por isso que às vezes você vê alguns funcionamentos de algumas unidades, né, com muita deficiência. Às vezes o governo até tenta comprar, mas não tem quem oferecer. Então, cara, o conselho que eu dou é que vocês licitem. E se vocês têm dúvida, pode me procurar, que eu vou estar aqui para servir, te dar todas as informações, o passo a passo de como começar com essa nova mentoria que eu estou criando, né? E vamos romper. De fato, essa mentoria, esse movimento não quer dizer a minha empresa, quer dizer a um grupo de empresários que vão virar referência em licitação aqui no Brasil. Glória a Deus. E é isso que é a minha mensagem. E é isso que eu vou fazer com os empreendedores. Amém. Que bênção, cara. Que bom conversar com você, viu, Guilherme? Ver o tanto que a gente evoluiu, né, cara? A gente muito, que vem, né, de uma militância aí de outro lado do planeta, agora nós estamos chegando na Terra. Agora a gente nós tiramos os tampões, né? Meu pastor falou isso comigo. Você ficou por muito tempo enganado, você ficou por muito tempo cego. Numa cegueira espiritual mesmo, porque a gente achava que estava tudo normal, sim, que aquilo lá que era a salvação do mundo, socialismo, comunismo, né? Isso. Dividir em partes iguais, um bem para todos. Que bem para todos, eles nunca pensaram nisso. E vamos marcar para a gente falar depois mais sobre isso, tá bom? Vamos sim, com muito certeza. Obrigado pela sua presença. Agradeço pelo convite. Foi um bate-papo sensacional. Você é irmão. Te agradeço, meu irmão. Agora, melhor ainda, na presença do Senhor. Agora é o único que importa. Aí eu quero que agora que você deixe suas considerações finais, por gentileza. Pode vender seu produto, seu peixe, isso aí, sua mentoria e vamos para cima. Vamos lá. Para você que é empresário, empreendedor, que já tem um negócio, né, que já tem um produto ou serviço já criado, já validado, ou até quem quer construir algo, eu sou a solução dos seus problemas. Aí sim. Tá ok? Com a minha mentoria você vai aprender tudo desde o zero, como entrar, como cadastrar e de fato como alavancar suas vendas para o governo. E você que é empreendedor, que está começando a empreender, né, a nossa mentoria não é só focada em lucro, é focada também no crescimento pessoal como empreendedor. A nossa metodologia ela vai ser baseada também em estudo de comportamento, né, como que você se comporta no ambiente de trabalho, no ambiente de empreendedor. E também a gente vai ter a metodologia para validar produtos, não só para o governo, mas também para o mercado tradicional. Então, a minha mentoria vai te levar, de fato, de um ponto e vai te levar a outro nível. Porque se você está vendendo apenas para o cliente final, para o mercado tradicional,
tem muito dinheiro na mesa do governo e ali, né, e o empresário ele não pode só dar dinheiro para o governo, né, pagar os seus impostos, eles também devem vender. Ou seja, você vai pegar o seu dinheiro de volta. Então é isso. Show de bola, Guilherme. Fechou, meu irmão? Sempre. Seja bem-vindo, a casa é sua. E para você ainda que não seguiu o nosso canal, assista, tem muito conteúdo bom. Essa semana foi uma semana pesada de gravações. Então acompanha a gente, siga o canal, ative o sininho e vamos lá, Boca a Boca Digital, o seu canal de comunicação da cidade de Contagem. Muito obrigado, viu, Diego? A nossa equipe aí maravilhosa. Valeu. Essa equipe braba aí que se não for por eles, os bastidores, nada daqui sair. Nada aconteceria, né? E muito obrigado sempre, eu honro a vida desse menino, que é uma bênção que Deus colocou na nossa vida. Glória a Deus. E rasta pra cima, vambora. Vambora. Tamo junto.